Então, Êxodo 6, no versículo 2, vai dizer assim: Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhe a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravo, e lembrei-me da minha aliança. Por isso diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que eu os livro do trabalho impostos pelos egípcios e os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Versículo 9 diz assim: Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. E a gente vê nesse versículo 9, né, quando a palavra nos diz que Moisés declarou todas as palavras do Senhor para os israelitas que estavam no Egito sofrendo muitas aflições, né, opressão, esforços, né, o faraó mandou que eles fossem sobrecarregados e mais com cargas, para mais serviços. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 9 de Êxodo 6, que eles não creram nas palavras que o Senhor mandou que Moisés falasse para eles, por causa da situação que eles se encontravam. Eles não enxergavam portas abertas, eles não estavam crendo por conta de tudo aquilo que eles estavam vivendo, toda a dor, todo o sofrimento, toda a sensação de abandono, de achar que realmente Deus tinha esquecido eles ali, e acreditar que, na verdade, eles seriam escravos para todo sempre, né? Mesmo José falando, né, que certamente Deus os tiraria dali, né, da terra do Egito, mesmo eles guardando, né, os ossos de José como uma forma de ouvir aquilo que ele falou, eles desacreditavam das promessas por conta das situações que eles estavam vivendo. E nós somos dessa forma, né? Nós, seres humanos, agimos também dessa forma. Muitas vezes a gente não consegue enxergar a porta de saída para os momentos de aflição, de tristeza que estamos vivendo, que estamos passando. Mas todas as promessas que Deus fez, Ele cumprirá. Mais para frente, em Êxodo, você vai ver toda a trajetória, Deus cumprindo ali no Egito as pragas, né? Para salvar, para tirar o povo do Egito. E a palavra de Deus sempre vai dizer nesses versículos que seguem que o Senhor endurecia o coração de Faraó, e aí vinham as pragas, e aí Deus amolecia o coração de Faraó, e novamente Deus tornava a endurecer o coração de Faraó. E muitas vezes a gente também não compreende porque de tantas situações adversas que a gente vive no nosso dia a dia, mas é tudo para a glória de Deus. Você pode estar passando por situações que você não tem como sair desse lugar, não tem como sair dessa circunstância. Mas creia, porque quem prometeu é fiel para cumprir. E isso foi no versículo 6, ali quando Deus tinha acabado de enviar Moisés, né, que retornasse para o Egito. E naquele momento, no início daquele processo de libertação do povo de Deus do Egito, parecia que não ia dar certo, parecia que não tinha jeito, parecia impossível aquela vitória, parecia impossível aquela libertação. E assim é na nossa vida. A palavra de Deus diz que nós devemos
lembrar, trazer à memória as coisas que nos traz esperança, justamente por isso. Porque o momento de aflição, o momento de tristeza, muitas vezes faz com que a gente pense, né, que o Senhor nos esqueceu neste lugar. Mas Ele é fiel para cumprir, né? E lá em Isaías 58:11 ele diz: Ele te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Então, mesmo nesse processo de dificuldade, você pode enxergar a mão do Senhor, você pode enxergar quando Ele traz a provisão, quando Ele alivia o sofrimento. E esse processo, ele tem dia marcado para terminar. Porque os projetos de Deus são dessa forma, eles não são intermináveis. Ele vem com um propósito. E a palavra de Deus vai dizer, lá em, eu não lembro se é 1º ou 2 Pedro, que tudo isso é para nos aperfeiçoar, né? E no momento certo, o Senhor mesmo nos tirará dessa situação, como tem acontecido em toda a trajetória, em toda a humanidade, desde o princípio, assim é. Nós não podemos deixar que as dificuldades, elas venham tirar a nossa fé, tirar o nosso foco do propósito que Deus tem para nós nessa terra. E a fé, né, é justamente isso, é crermos naquilo que ainda não chegou à existência, mas crermos como se já existisse. Então esse processo vai terminar, o nome do Senhor será glorificado na minha e na sua vida, e o propósito de Deus se cumprirá. Tudo é para a glória do nome dele, o nome dele será glorificado. Tudo é para engrandecimento do nome do Senhor. E no tempo determinado por Deus, porque o tempo do Senhor, ele não é o nosso tempo. A gente se aflige, a gente chora, lamenta, murmura, o que não é uma boa coisa se fazer, mas na nossa humanidade, muitas vezes a gente murmura. Isso só atrasa o processo. E o Senhor, ele olha, vê, ele nos vê, mas ele sabe o que está fazendo. Nós precisamos crer que o Senhor sabe o que está fazendo e ele realmente sabe. Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle. E essa situação que nesse momento parece impossível aos seus olhos, muitas vezes é só o começo do processo de uma libertação. Uma libertação, uma vitória, algo que Deus tem para fazer na sua vida. Faz parte do propósito. Então espere. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ele ouviu a minha oração. O salmista também disse: olharei para os montes, olharei para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse socorro virá e cumprirá o propósito para o qual foi determinada toda essa situação que você vive, que eu vivo. Todos nós estamos passando por processos e no tempo determinado o Senhor cumprirá o seu propósito. E a vitória já é nossa pelo sangue de Cristo. Ela já foi liberada no mundo espiritual. Ela só está esperando o tempo determinado de Deus para ser manifesta. Então creia, fique com essa palavra, acredite que o Senhor não perdeu o controle. Nada está perdido. E tudo se cumprirá. Amém? Deus abençoe. Tenham todos um bom dia.